Boa noite. Ai, olha nós de novo. Boa noite, gente. Tudo bem? Ai, olha, é um prazer de novo estar aqui. Hoje tá mais calorzinho, né? Hoje tá um clima agradável, tão agradável. Eu quero saber, oi, Ju. Me fala se você tá me ouvindo bem, tá bom? Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, é. Eu pedi um filtrozinho aí, porque, gente, precisa. Ainda que básico. Oi, Karen, boa noite. Nós vamos conversar de mulher para mulher. Tá tudo bem? O som tá bom? Eu vou tentar, conforme passa o carro da pamonha, o carro dos churros, o grito dos jogadores, eu vou tentando minimizar aqui, tá bom? É, antes de eu chamar a Ju, né, a Juliane, gente, é uma empreendedora, né, uma jovem, gente, é uma pessoa incrível, Karen. Então tá bom, fica aí, Karen, que a nossa conversa hoje vai ser super legal com uma, assim, com essa fatia, né, da população. A gente fala assim, eu ontem falei, vou falar hoje de novo, vou falar 1000 vezes, né, quanto talento tem escondido nesses jovens, quanta garra. Ontem eu fiquei tão feliz, não me surpreendi, porque eu já conheci o Jean, né, na aula de oratório, conheci também a Ju, e, gente, vocês vão ver que coisa incrível, né? Como que cabeças jovens é, produzem, tem uma capacidade imensa, né? E ela vai dividir isso com a gente hoje, como que é se sentir à frente de um empreendimento, né? Que realizações, eu continuo falando, é maravilhoso isso, a realização de sonhos. Deixa eu convidar a minha querida. Ai, cadê você? Cadê você? Peraí. Mudou alguma coisa aqui. Não é nas perguntas. Ah, vamos, aperta o coraçãozinho, isso, gente. Aperta o coraçãozinho e mais. Vamos mandar também as lives para algumas pessoas. Isso, ela já te convidou, ótimo. Deixa eu mandar para algumas pessoas. Só um minutinho. Enquanto isso, né, vamos falar um pouco mais sobre o que é ser uma jovem empreendedora. Ela vai contar pra gente. E assim, eu admiro demais os empreendedores pela garra que eles têm, que é uma coisa, parece que é nata neles, né? Parece que já veio junto no pacote, né? Boa noite. Vamos lá. Aí. Ai, gente. E aí, eu admiro muito porque precisa ter mesmo neles. Ai, olha só. Olá, meu Bem, amor, tudo bom? bem. Ah, eu vou colocar um filtro também. Vai ficar... Ai, coloca, Aí. amor, porque eu precisei pôr. Eu te falei que eu estou uns dias já, né, com uma crise de labirintite. Então, a gente fica abatida, fica, e bastante, a gente está fazendo bastante coisa. Boa noite. E aí a gente fica Bom abatida. Eu dia. falei, não, 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 vou jogar um filtrinho que ele existe para isso. Não, já dá um Mas eu up, já tô. fica ótima. Tem usar maquiagem É, mais. então, você linda naturalmente, né? Faça-me o favor. Ai, boa noite, olha, obrigado por ter aceitado, viu, esse convite. Eu sempre falo que quando as pessoas aceitam o convite, para mim é uma honra muito grande, porque eu já falei, mas para quem não nos conhece, né, boa noite, sejam bem-vindos a esse canal que dá oportunidade às pessoas se apresentarem mesmo, porque assim, eu fui buscar nos meus amigos os colaboradores, sabe? Eu fui buscar histórias, inspiração, pessoas como você que tem conteúdo para trazer para a gente e que inspira muita gente também, né? Informativo, né? Como a gente tem essa categoria que a gente está falando ontem, está falando hoje, ela informa, ela inspira, enfim, é uma categoria incrível. Vocês estão dentro de uma. É, e assim, eu
quando o projeto começou, a minha ideia era essa, a gente ter uma roda de conversa. Na verdade, eu queria que fosse na sala da minha casa, sabe? Era isso que eu Aham. queria. Mas como surgiu, né, essa oportunidade dessa forma, eu falei, olha, é perfeito para que os meus amigos conheçam e a gente faça uma troca aí, né? Wesley, você, obrigada, viu? É o filtro que está ajudando, viu? Sinceramente. Eu quero, agradeço de novo, viu, Ju? É, e eu quero que você fique à vontade, porque assim, a gente quer saber, eu vou perguntar praticamente as mesmas coisas que a gente falou com Diana, no sentido de onde você se inspirou, sabe, é, como você se sente nesse momento, realizando, né, para as pessoas é, na vida delas o que elas, muitas almejam, tem umas que não querem, né? A gente até falou sobre isso ontem. Tem pessoas que preferem não ter a sua casa. Mas eu acho que ter o veículo para a realização dessa maneira, eu acho que deve ser incrível. E é isso que eu quero que você conte para a gente nesse bate-papo que promete. Vamos lá. E hoje é com, lógico, com um laço cor-de-rosa. É uma outra, é Um um outro ponto formato. Eu de estou vista, né? surpresa. É, sim. Eu fico muito feliz. Eu fiquei muito surpresa quando eu te conheci. Eu falei que eu soube que você era sócia proprietária da empresa. Eu falei, gente, como é bom, né? Como é bom a gente ver Desse tamanho, tem jovens 1,5 m e metendo as só ser caras. proprietário. Exatamente. Sim. E metendo as caras e fazendo a diferença, sabe? Isso que é muito bom. Então, parabéns, viu? Parabéns mesmo. Nada. Parabéns É, também aí pela então, gente. iniciativa de fazer as lives. É uma forma da gente estar divulgando uma o trabalho da outra, né? Sim, Porque, querendo ou não, meus seguidores vão conhecer exatamente. você, os seus vão me conhecer, então é muito legal essa troca. Sim, eu acho super válido. Eu queria saber por que os comentários estão no teu rosto. Eu não queria que ficasse. Deixa eu ver, mas acho que não tem jeito. Eles estão aí mesmo. Mas, de qualquer forma, você tá vendo essas letrinhas assim no teu rosto? Tô. Você vê? Então, deixa eu ver se não Mas tem eu como acho mudar isso. que depois na gravação não fica assim, não, né? É, Acho que não. não, né? Não fica, não. Às vezes eu gravo até a Ah, tela. Vou ver se eu faço isso. Vamos ver se interfere alguma coisa. Só um minutinho, peraí. Ah, porque eu gosto de pôr os comentários depois, sabe? Eu acho tão bonitinho. Que os comentários somem, né, depois. E quando eu gravo a tela, a gente consegue ver os comentários. Olha, meu amor, conta pra tá. gente, né? Se apresenta pro pessoal, né? E conta pra gente como que tudo começou. Assim, foi ontem, né, que começou. Pra falar a verdade, você tá Faz novinha. pouco tempo. É, pois é. Bom, vamos lá então. Boa noite a todos de novo, né? Meu nome é Juliane, eu tenho 20 anos, sou especialista em planejamento imobiliário, sou sócia proprietária da Freedom, juntamente com o Jean e com o Gui. É, E como que tudo começou, né? Foi bem assim, eu tava Sim, pensando nisso hoje, quando eu tava indo trabalhar, né? Eu tava pensando, como que foi que começou, né? Deixa eu parar pra pensar nisso. E é muito legal, porque assim, eu trabalhava em escritório, né, administrativo, e aí eu sim. trabalhava em um hotel, e esse hotel onde eu trabalhava, ele ia fechar. Eu descobri que ia fechar, eu não ia mais ter o meu emprego. E Ai, nesse meu Deus. momento, eu estava no processo de aquisição do meu imóvel, que é o apartamento onde eu estou morando hoje, onde eu estou aqui agora gravando a live. E aí eu Ai, que descobri que eu ia ser graça. mandada Aham, embora. Só que daí eu, aham. mesmo assim, eu comprei, né, o apartamento, corri para que tudo desse certo, eu assinasse antes. E Sim. assim, foi uma conquista muito legal. Eu fiquei muito feliz de ter conquistado esse apartamento, né? Muito feliz Nossa, mesmo, porque eu sempre imagina. gostei de apartamento. Tem gente que não gosta, né? Sim, Mas eu acho legal. Eu sim. acho que por eu sempre ter passado as férias na casa da minha tia, que era apartamento, né, Ah, eu tinha uma lembrança boa. E aí, que legal. comprei o apartamento. Nessa negociação, eu conheci a pessoa que era gerente na construtora onde eu comprei o meu apartamento.
E aí, quando o hotel fechou, eu mandei mensagem perguntando se tinha alguma vaga, alguma coisa que eu queria fazer um bico, né? Até então era só um bico para mim. E aí eu fui, ele falou: Ah, acabei de abrir uma imobiliária. Vem aqui pra gente conversar. Fui lá, conversei. Até lembro do dia que eu fui lá, eu mandei mensagem pros meus amigos falando assim: Ah, gente, eu vou lá, vou meter as caras. Se eu vender alguma coisa, eu fico. Se eu não vender nada, arrumar um emprego, eu saio. Conclusão. Olha. Eu consegui vender um apartamento dentro de 15 dias que eu tava, né, no ramo. E aí eu já corri para fazer toda a questão da documentação, tirar o Cresce, né, para poder ficar na profissão certinha, regulamentada. E aí a gente trabalhou, isso começou em 2017, faz 4 anos que eu tô no ramo. E aí a gente foi para várias cidades, que nem o Gia comentou ontem, né? Acabei contratando ele para trabalhar na equipe onde eu tava. Contratei o Gui também, que são os meus 2 sócios hoje. E aí a gente trabalhou várias vezes. Só que aí chegou um momento que parou de fazer sentido pra gente estar ali naquela empresa. E aí a gente falou, bom, vamos para Salto, a gente entra nos plantão lá para trabalhar como corretor mesmo, não vamos abrir uma imobiliária. E é isso. Daí a gente falou, beleza. Em um momento cogitamos se ia dar certo, se não ia dar certo, só fomos meter uma cara. Só que aí, quando a gente se desligou dessa imobiliária, nós fomos em um treinamento, de uma imersão, né, de marketing de diferenciação. Passamos o final de semana inteiro lá. E aí foi ali, naquele final de semana, que surgiu tudo. Surgiu o nome da Freedom, surgiu o logo. Na segunda-feira a gente já fez o manifesto. Então, assim, a gente já saiu de lá com a empresa pronta. A gente falou, não vai ter como, a gente vai ter que abrir uma imobiliária, né? E aí agora fazem 2 anos, em janeiro faz 3 anos que a gente abriu a Freedom. Gente, que gostoso! E parece que foi assim num passe de mágica, né? E aconteceu daquela, parece que muito naturalmente, o que é mais gostoso, né? Incrível. Sim, E você, é uma coisa assim que eu para me perguntar, porque a gente não cogitou em nenhum momento, mas será que vai dar errado? Será que vai dar certo, né? Não, a gente só foi fazendo e foi tudo acontecendo. ai, gente, é tipo aquilo assim mesmo. Você sentiu que a oportunidade era aquela, abraçou, não olhou para os lados, olhou para frente e foi embora. E a gente costuma falar, né? Isso. Meteu as caras. É porque acho que a determinação, ela é isso mesmo, né? É meter as caras. É como que pagar o preço, é enfrentar qualquer dificuldade. Eu acho que a pessoa está bem pronta quando ela vai com esse espírito, né? De vencer, de superar. E é incrível, que história incrível. Você gostou, Karen? História muito legal. Gente, e você tinha 23 anos quando isso aconteceu ou era 22 ainda? Porque o Jean vai fazer 28 ainda. Você tem 2017. Você Eu tinha tinha quanto? 22, eu ia fazer 23 anos. Nossa, 22. Mas é sensacional, né? Em nenhum tempo, nenhum momento assim teve aquele medo, porque inclusive você falou, né? Eu vou entrar lá, vou ver se eu vendo alguma coisa. Se eu arrumar um emprego, né? Porque eu percebo, inclusive isso eu gostaria até de falar, tem muita gente que acha e encara a profissão, né, do corretor como sendo um bico mesmo, como você mesmo começou comentando, né? Que eu vou lá para fazer um bico, um extra, vamos ver o que dá. E nisso você pegou o gosto, você viu que era possível, você ficou. Tem muito disso, né, das pessoas encararem. Eu posso falar pelo que eu já vivi. Até porque o meu esposo, por exemplo, ele já teve o Cresce, né? E ele teve o Cresce por um tempo. Ele estava sem o emprego, tá vendo? Olha, a gente sempre vai falar assim. Estava sem emprego, ele tirou o Cresce para tentar o ramo imobiliário. Gente, e é um ramo incrível. Você acha que tem que ter dom para ser um corretor? Fala a verdade. Não, eu acho que não é dom. Porque, assim, eu nunca tinha trabalhado em loja, nada. O máximo que eu tinha vendido na minha vida era aquelas revistinhas da Avon que eu pegava, sabe? Levava na casa das tias, fazia todo mundo comprar.
Mas nunca trabalhei em loja e até falava, gente, eu não sou boa vendedora, eu não sou. E assim, Ai, é uma coisa que eu sempre penso e eu sempre me surpreendo quando eu penso, apesar de que eu faço isso, eu sempre me surpreendo de pensar, sim, gente, eu vendo uma coisa para alguém que custa 180 mil reais. Como que, tipo, sim. né? Não é um dom, na verdade. É É mais uma questão de bastante. se dedicar mesmo, né? E, Sim, e é que nem o Jean mesmo comentou ontem na live. Tem muitos corretores no mercado que querem enfiar qualquer coisa goela abaixo, porque estão desesperados para bater alguma sim, meta, ou até porque lá de sim, cima, né, da gestão, vem essa pressão de que sim. não, você tem que vender um hoje, você tem que vender. Se você não vender um hoje, eu não sei o que vai acontecer. E não pode ser Sim, assim, né? Tem que ser uma coisa leve para a gente e para o cliente. sim. Porque se a gente estiver sofrendo pressão, a gente vai transparecer isso para o nosso cliente. E o corretor Sim. desesperado, infelizmente, não consegue vender. Ai, essa é uma das lições que você tirou, então. O corretor desesperado Sim, não consegue vender. E a gente já viu muito isso acontecer. E também me parece que durante esse período de 1 ano e meio para cá, eu vou evitar falar os termos, tá? Aquele. Ai, eu não posso falar, não quero falar, mas esse período que a gente está vivendo agora em função, né, de uma doença que se espalhou, tal, eu não quero falar. E, e parece que, incrivelmente, nesse período, as vendas, elas deram uma aquecida. Foi isso que eu entendi? É isso mesmo? sim. Eu acredito que tem vários fatores que fazem as pessoas procurarem isso, né? Mas um deles, que eu acho que é assim, foi o que aconteceu bastante, é que as pessoas começaram a passar mais tempo dentro de casa, né? E aí, Ah, tanto sim. o mercado de venda do primeiro imóvel, né, que seria, por exemplo, os filhos perceberam que não tá mais confortável ficar morando com os pais, né? Querem conquistar o próprio Ah, espaço deles para ter a privacidade, exatamente. né? E também a questão da construção civil aqueceu bastante porque as pessoas, ao passar mais tempo em Ah, casa, percebem, né? Por exemplo, poxa, mas aquela parede ali precisava de um tchan a mais, né? Tô enjoada dessa casa desse jeito e tal. Você não fez uma reforminha, não pintou nenhuma parede aí? ah, sim, sim. Sim, sim, nós criamos um jardim horizontal, né, um jardim na parede. A gente fez, porque o que que acontece? Você falou um fator incrível, é assim, que o problema é que aqui em casa, por exemplo, né, a questão é que aqui em casa os meninos já estavam em casa, né? E meu marido já estava fazendo home office, por exemplo. O meu filho não. Mas eu percebi que se eu tivesse, nesse período, morando em um apartamento, por exemplo, né? Imagina se eu tivesse crianças e tal. Eu acho que as pessoas, elas deram uma movimentada no mercado, bem por causa disso mesmo que você citou. Como eu não lido com o mercado, eu não senti isso. Mas até de trocar dos apartamentos para casas, para poder. Essa movimentação deve ter acontecido em função de se adequarem a um momento diferente, né? É isso mesmo, que incrível. O banco também facilitou, os bancos facilitaram bastante, diminuíram bastante as taxas de Ah, juros, né? Então, isso também que facilitou bom. bastante para que as pessoas dessem esse passo. Ah, sim, sim, porque é fundamental, né? No momento, agora parece que deu uma outra mexida, realmente, né? E eu vi também imóveis assim, por exemplo, terrenos, se você adquiriu a um valor X, né? Nesse período eles dobraram de valor, ou seja, a quem trabalha com investimento, né? Investindo em imóveis também deve ter tido um bom lucro aí, pode ter. Deve ter. Você sentiu isso? Isso aconteceu? Os imóveis aumentarem de valor, valorizarem? Sim, a gente tem Sim. até um exemplo aqui em Salto, que é um bairro novo que saiu, e tem uma pessoa muito Sim. próxima de mim que é um belo exemplo para eu citar, que é o meu irmão, né? Ele Ah, comprou um sim. terreno nesse bairro há mais ou menos 15 Ah, anos atrás, né? Ele comprou esse meu terreno Deus. e ele pagou
R$ 15.000 no terreno. O Ai, valor meu do Deus. terreno era 15. E aí, hoje, 15 anos depois, um terreno nesse mesmo bairro tá valendo 140, 130 mil, né? Então, olha o quanto que valorizou, né, nesses anos. E aí, nesse período, Sim, lançou uma continuação do bairro onde ele mora. E em cerca sim, de, assim, 6 meses, valorizou muito o lote, né? Valorizou mais de 5 mil sim. no valor do lote. Então, as Nossa. pessoas percebem isso também, né? Isso atrai bastante investidores e até pessoas que ainda não são investidores, mas que estão querendo se tornar, né? Sim. Hoje você acha que é vantajoso? Aliás, eu digo um pouco antes desse período, né? Porque você pegou um período que antecedeu a essa crise que a gente está vivendo hoje, na saúde, por exemplo. Mas você acha que ainda o investimento em imóveis é uma boa coisa para se fazer hoje, Ju? Você diria que, assim, quanto que está. Você citou o exemplo do terreno do seu irmão, mas é uma coisa boa para se investir ainda hoje? Por exemplo, é melhor terreno do que casa? Digamos que eu queira investir. Eu nunca investi, eu quero começar agora, por exemplo, Tá. no ramo imobiliário. É, você diz a comparação entre um terreno e uma casa. Sim, 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 sim. E é O investimento interessante? no terreno, ele é vantajoso pela questão do terreno ser de mais fácil comercialização, né? Porque assim, se Ah, você sim, compra uma casa ou constrói uma casa e a pessoa vai lá para conhecer, para comprar, né? Por exemplo, é que nem o Wesley citou na palestra dele na terça-feira. Você ah, pode amar sim, a casa, mas sempre vai sim, ter um detalhe que você vai falar, não, esse piso aqui eu mudaria. Se não fosse esse piso, eu compraria. Ou, por exemplo, eu precisava que tivesse mais uma suíte, ou mais um quarto para fazer de sim, escritório. Hoje em dia que o pessoal está muito em home sim, office, né? Então, assim, sempre vai ter sim. um detalhe ou outro que a pessoa vai querer mudar e que vai ser uma objeção na hora dela comprar essa casa. E se for só um terreno, ele vai valorizar da mesma forma, o seu valor Sim, de investimento vai ser muito menor do que na casa, e a pessoa pode comprar e construir sim. a casa do jeito que ela quiser. Ai, nem me fale. Eu falei que eu adoro ver uma construção em andamento. Eu já falei isso, né? É Eu gostoso. gosto muito. Os vídeos de Eu obra gosto da são os que mais bombam. bastante. Nossa, eu fico encantada porque eu percebo que é realmente a materialização daquilo que um dia alguém imaginou, né? Porque, olha, eu falo isso que a gente tentou durante muitos anos. A gente trabalhou a planta da nossa casa, desenhou, passamos horas em cima de uma. Meu marido desenhava ele próprio numa prancheta, né? Naquela prancha enorme. E os detalhes, porque a escada que sobe. E era um tempo que a gente assistia as novelas e você ficava assim, ai, essa escada, eu quero essa escada. Aí, tal. Enfim, né? É muito sonho que a gente deposita no papel, né? E quando aquilo sai do papel e vai para a realidade, é um sentimento incrível. É porque eu amo isso, então eu acho que até hoje até eu gostaria de trabalhar com isso, porque eu também não me vejo vendendo nenhuma. Eu não me vejo uma boa vendedora, mas eu acho que quando você faz uma coisa que gosta, como você falou, eu vendo uma coisa de 180 mil, pelo menos, e eu vendo. Então E é um valor super é, alto, se for pensar, por exemplo, sei lá, você vendeu um carro de 180 mil. É caríssimo, né? Então, sim, eu vendo itens de mais de 180 mil, pelo menos 180 mil, né? Então, sim. eu acho isso incrível. Sim, isso também demonstra a confiança que as pessoas estão depositando no seu trabalho, ora bolas, né? Com certeza, sim. Existe aí uma troca de confiança muito grande, né? Tanto de lá do cliente em vocês, né? Na empresa de vocês, e vocês estão conquistando os clientes, olha que legal. Você já pensa em abrir uma filial? Como que funciona isso? Ou não precisa?
de filial? Como é que funciona? Se você fosse abrir Então, o leque. para outras regiões, você disse? É para outras regiões, né? Porque aqui a gente está o Salto tem no seu, nas divisas Itu e Indaiatuba, né? Dos lados, a gente tem Cabreúva também aqui pertinho. Mas, por exemplo, ir mais para dentro, sabe? Sorocaba, Porto Feliz, essa Uhum. região para lá, ou até mesmo Campinas, né? Não sei. Mas você tem vontade de expandir? Como que funciona se fosse para você expandir? Eu não, estou perguntando porque eu realmente não sei. Oi, Eliana, boa noite, querida. Como Então, seria? essa questão de expandir, né? Um projeto que a gente tem que é para agora, né? Que vai acontecer recente, é que Sim. a gente observou que muitas pessoas da capital, né? De São Paulo, do ABC, Ah, sim. trabalham em grandes empresas e com esse período que passamos, com essa experiência de todo mundo ter ficado em home office e grande parte ter dado certo, né? Muitas empresas estão Sim, decidindo que vai ser definitivo o home office, né? Ou que, por exemplo, o sim. funcionário só vai precisar ir para São Paulo 2 vezes na semana, né? Então, com isso, despertou na gente o pensamento de, poxa, vamos começar a oferecer o que a gente tem aqui para as pessoas de lá, né? Porque eu já ouvi história Ah, de uma amiga minha, que é a sim. Grace, que ela era de Santos, e ela pesquisou no Google imóveis no interior, porque ela queria no meio do mar. E aí ela achou salto. Então, assim, eu penso, se ela Ah, sim. pesquisou, se eu conheço outras pessoas que também pesquisaram e acabaram vindo para cá, por que não ser a Freedom, a empresa que vai É, possibilitar que essas pessoas venham no interior e realizem o sonho delas? Né? Então, essa é a nossa primeira ótimo. expansão, que vai ser trabalhar com os clientes de lá da capital e do ABC que estão querendo vir para cá, para o interior, ter uma casa no meio do mato, né? Que nem minha amiga falou. É, mas no meio do mato. Você sabe que eu tenho uma amiga que mora mesmo em São Paulo e ela tá assim. E ela tem um imóvel, né, um terreno, um lote em Itu, né? E ela é apaixonada, ela é fissurada, ela não vê a hora de ir embora pro meio do mato, que não é o meio do mato, né? Mas ok. Acho que a hora que sai daquele monte de edifícios e prédios, a gente sente, já muda o cenário, né? É uma outra coisa, é uma outra É realidade. outro ar, né? Outra atmosfera. Sim. E muita gente veio, né? Isso da procura do pessoal das capitais para o interior, isso daí eu vi acontecer literalmente, né? A atração, porque as pessoas viram a qualidade de vida, né? Eu acho que as pessoas repensaram aí essa questão, né, de você estar na capital com bastante recursos, né, versus uma qualidade de vida melhor estando no interior. Eu percebi isso daí. Quem teve a condição e a possibilidade de trocar, trocou sim. E, e eu vi também o home office ser sacramentado, sim, Uhum. mais uma vez. E até em Sim. uma questão comparativa, o valor do metro quadrado dos imóveis aqui no interior são bem inferiores ao valor do metro quadrado em São Paulo ou nas capitais, né? Ah, Então, por então. exemplo, se uma família vende um apartamento de 100, 150 metros lá, ele consegue comprar uma baita de uma casa num condomínio, linda, maravilhosa, a casa dos Nossa. sonhos, sem precisar colocar nenhum demais. Então, isso é uma grande vantagem também, né? Que força mais ainda as pessoas a Sim. quererem vir para cá. Com certeza. Isso é fabuloso. E você sabe que a gente fez até fazendo comparações, eu acho que muita gente não, até as pessoas que não gostam tanto de casas, né? Elas passaram a valorizar muito, porque aquilo de você estar num espaço mais amplo, com condições de você trabalhar, pegar seu notebook, aí enjoa de estar sei lá, no escritório, vai para o quintal, leva o notebook não sei para onde. Ou seja, existe as possibilidades são maiores, né? Ainda mais se tiver, por exemplo, crianças, né? Nossa,
Eu imagino que deve ter sido bem difícil para quem tinha criança passar o período que passou. E aí, por isso, as atrações aumentaram, né, nas casas e principalmente no interior, né? Isso é muito legal. E hoje, Sim, por exemplo, se eu até quiser, pode falar. eu ia falar que até os empreendimentos de apartamentos, eles estão incluindo na sua área de Sim. lazer espaços de coworking, porque sabe que tem muita gente que vai ficar de home office, né? E não gosta de repente de ficar em casa junto com os filhos, e aí desce Sim. pro coworking, trabalha lá e depois volta para casa. Isso, é como se fosse o escritório, porque tem muita gente que não se adaptou, né, também, tem que ser dito isso. Mas isso é uma conversa para uma outra, assunto para uma outra conversa. Não se adaptou, né? Tem gente que não se adaptou ao home office, é isso que eu quero dizer. E, mas ainda agora falando, né, novamente na sua atuação, hoje, quanto que uma pessoa que sonha em ter uma casa própria e que é jovem, quanto que está difícil? A gente vai falar de novo, porque o pessoal que teve ontem, de repente, não está hoje, né? E você pode contar para gente como que é o mercado, digamos que eu tenho registro em carteira e eu quero adquirir o meu primeiro imóvel, né? Tudo tem que ser, lógico, estudado. Vocês fazem esse estudo, vocês ajudam a pessoa a chegar, vocês na Freedom, vocês ajudam a pessoa a chegar no imóvel de acordo com o seu perfil. Vocês fazem isso? Sim, é assim, ó, hoje o queridinho é o financiamento de terreno e construção, né? É o que todo mundo chega perguntando, Ah, até porque a gente divulga sim, bastante, né? E sim, não são todas as pessoas que conseguem, né? Porque assim, sim, como é um empreendimento único, né? Que é financiado pela Caixa, tem as vantagens do sim, programa Casa Verde e Amarela, porém muitas vezes a sim. entrada acaba ficando muito alta, né? E aí não Ah, é um parcelamento tão facilitado, igual, por exemplo, um apartamento da MRV, que a pessoa consegue parcelar a entrada em ah, 36, 48 vezes. No terreno e construção, nossa. hoje, nós estamos parcelando a entrada em Sim. 10 vezes. Então, muitas vezes fica um pouco Ah, dificultoso, né? E aí, mas a gente chama a pessoa até o escritório, né? Na maioria das vezes, quando o cliente chega até nós, aí ele sim. explica qual é o sonho dele, o que que ele pensa, o que que ele não abre mão, onde ele quer morar, qual é o bairro, qual é a casa que ele sonha. E aí, depois que o cliente passa tudo Sim. isso pra a gente fala, quer vir até o escritório, né? Pra gente conversar pessoalmente? Aí, se o cliente não tiver a Sim. possibilidade, a gente já fez vários atendimentos por chamada de vídeo, né? E até pelo WhatsApp mesmo eu mando. E aí a gente passa Sim. todo passo a passo, o que que ele vai ter de custo em cada mês, cada etapa, o que que ele vai ter de custo na Ah, prefeitura, no cartório, na caixa. Então, tudo isso a gente mostra para o cliente. E aí, se ele achar que não é viável, né, não vão ser nós que vamos desanimar ele. Claro que não. A gente vai fazer a simulação para mostrar, mesmo que, na minha opinião, a entrada esteja alta. Porque eu não sei, né? Muitas sim. vezes eu posso chegar para o cliente e falar, mas não vai dar certo, tá? Porque sua renda é baixa, Ah, não sei o quê, mas e ai, se ele tem um pai que tem a grana e vai pagar a entrada para ele? A gente não sabe as pois condições, é, né? Então a gente pois não pode desanimar jamais. sim. Mas aí se o próprio cliente falar, não, para mim isso não dá, tá inviável. O que que você tem para me apresentar? Aí a gente tem outras opções, né? Apartamentos ou umas casas sobrepostas, que é uma casa em cima da outra, terreno, Ah, enfim, sim. inúmeras possibilidades. Você diria que o cliente entrou lá, ele não sai de mão vazia? Pode acontecer. Olha, às vezes ele sai, mas assim, é o que eu sempre falo, e eu ouvi bem no comecinho da minha profissão, eu ouvi uma corretora falando. Se o cliente entrou no plantão ou entrou na sua imobiliária, é porque ele quer conquistar o imóvel. Ele não vai entrar lá à toa, ele não vai Pois entrar lá é. só para dar uma olhadinha. Não existe isso, né? E aí, Na volta eu compro. Sim. basta a Aquilo de gente na só volta eu saber compro. conduzir. Sim. Depois eu dou uma passadinha aqui e compro, né? Ai, meu Deus, né? Sim. É Mas uma coisa é séria, papel né? do corretor mesmo, saber conduzir essa conversa, né, da melhor forma, orientar o cliente. Às vezes também não é agora que o cliente vai comprar. Tem clientes que a gente fica atendendo por 2 anos, né? Ou teve uma Ai, cliente que o Jean nossa. ficou atendendo ela por mais de 2 anos
e depois ela veio e comprou Ah, comigo. Então, assim, muitas vezes não é o momento ah, do cliente e a gente tem que saber entender isso também, né? sim. Tem muito disso, né? Por exemplo, agora, vocês vendem imóveis na planta também? Vende os apartamentos na planta? Sim, a maioria dos empreendimentos que a gente trabalha são imóveis na planta, né? Os Sim. apartamentos já começam a ser comercializados logo que lança. Então é muito difícil chegar a ponto de entregar as chaves e ainda ter unidade para vender. Na maioria das vezes acaba Ah, antes de entregar. Então, praticamente todos sim. são na planta, a não ser quando a pessoa já chega falando, não, não quero na planta, eu quero um imóvel pronto mesmo. Foi o caso que aconteceu hoje. A gente recebeu a notícia que uma cliente do Jean fez uma proposta e o proprietário aprovou. Então, esse foi um caso Ah, atípico que nós show. trabalhamos com o imóvel pronto, mas a maioria na Aí planta. fala, aí fala, yes, 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 né? Yes, 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 yes. Yes, yes. Muito bom. Sensacional. E eu imagino a satisfação de vocês, né? E assim, teve muita gente que comprou imóvel para casar, né? Não tem aquilo? Os noivos compram imóvel na planta, né? Para o casamento e tal. E muitas das vezes, por causa dessa que aconteceu esses os últimos meses, não pôde, por exemplo, casar. Mas as entregas dos apartamentos aconteceu no seu tempo certinho. Como é que você sentiu o mercado nessa forma? Tá? Andou, sabe? Andou direitinho. Uhum. As- É assim, ó, geralmente as construtoras costumam até antecipar a entrega, tá? Porque, Ah, assim, sim. quanto antes eles entregarem, antes eles recebem, né? Então, para a Sim. construtora, não é interessante atrasar a obra. E muitas Ah, vezes, quando é um financiamento pela Caixa, é muito importante frisar isso, porque quando é um financiamento pela Caixa, mesmo que a construtora sim. venha a falir, a Caixa, ela dá um jeito de colocar outra construtora no lugar e entregar tudo aquilo que foi prometido em contrato, tá? Então, por isso que é importante, né? Ah, Por mais que as pessoas pensem, ah, mas sim. eu quero fazer em outro banco, por que que outros bancos não financiam o imóvel na planta? Porque hoje é só a Caixa que Pois financia é, imóvel na planta. Mas é bom essa sim. garantia, né? Porque pelo menos se a construtora, se acontecer alguma coisa com a construtora, a Caixa vai dar um jeito de entregar o seu imóvel. Uau! Então, o banco é a Caixa Construtora com o compromisso de entregar. Sensacional esse acordo, né? Isso. Porque, sim, pode Porque falar. quando a construtora ela vai dar entrada no empreendimento, né? É até um pouco mais Sim. burocrático esse processo, né? A construtora tem que Ah, entregar uma sim. série de documentos, um dossiê para a Caixa, analisar tudo isso, ver se ela realmente tem as condições de pegar esse empreendimento, né? Então é um Ah, processo assim bem sério que acontece, né? Às vezes a gente não para prestar atenção no que acontece nos bastidores, né? Antes de ser lançado um nossa! empreendimento. Mas isso é muito interessante. E muito importante também, né? Porque esse envolvimento é certo que, lógico, para a Caixa também fazer o financiamento, ela faz, ela se calça de todas as precauções, né? Ela faz aquilo muito bem embasado, obviamente, né? Deve ter, ela também tem a segurança dela, é lógico, né? Mas é assim, saber se tem esse respaldo, eu acho que é tão importante, acho que dá mais segurança, óbvio, com certeza na hora da aquisição, mas ainda assim, por exemplo, eu não sei se a gente pode falar isso, mas a questão está mais atraente fazer, por exemplo, o financiamento pela Caixa ou por outro banco? A gente pode falar sobre isso? Sim. Quando a gente fala de imóvel pronto, né, que é a única forma que o cliente pode escolher. Se for imóvel na planta, somente a Caixa Ah, tá. financia. A Caixa é o Banco do Brasil, mas Hum, o Banco do Brasil eu sim, nunca trabalhei, tá? Então, assim, sim. comparando o financiamento de um imóvel pronto com a Caixa e com outros bancos, às vezes fica, sim, mais vantajoso fazer em outros bancos, tá? Na maioria das Ah, vezes tá. se for um imóvel Sim. pronto. Mas aí o que, que a gente faz? Nós temos um correspondente
que ele trabalha com todos os bancos. Então, por exemplo, a gente manda para ele os dados do imóvel, os dados do comprador, e aí ele já faz aquela pesquisa em todos os bancos. E aí ele passa para a gente a melhor condição. Que legal. Então, essa pessoa é extremamente interessante, importante, hein? Ela faz aí a pesquisa de campo. Sim, é muito legal isso. Bem legal, porque daí ele fala, ó, ficou melhor no Santander por causa disso, 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 dessa taxa de juros, não tem nenhum produto vinculado, né? Porque muitas vezes a gente vê aí um comercial na TV, taxa de juros de 5%. Sim. Já é super atrativo, né? Você pensa, uau, vou financiar por esse banco. Mas aí tem que dar, foi até esse correspondente que falou pra gente que tem que dar uma boa olhada, porque muitas vezes tem algum produto atrelado a esse contrato e que se no meio do caminho você cancelar esse produto, a sua taxa de juros vai lá no alto. Então é muito importante conhecer o porquê que essa taxa de juros está tão baixa, né? Que nem dizem, quando a esmola é demais, o santo desconfia. O santo desconfia. Tá certo, tá certo. E, no caso também, como o imóvel já está pronto, não há um risco de você, por exemplo, do risco da planta, né? Que o imóvel pode, por alguma razão, não ser entregue por, de repente, uma falência de construtora, né? No caso do imóvel pronto, acho que você tem uma opção maior. Fica até mais viável você optar por outro, de repente. E tem a vantagem também de que você não vai pagar a taxa de juros, a taxa de obra, né? Que geralmente quando a gente pega um imóvel na planta, a gente vai pagando juros de obra até entregar, né? E todo mês. E aí, se você pega um imóvel pronto, já não tem essa taxa. É uma taxa que você consegue eliminar. E não tem surpresa, né? O que tem que ser já está ali, né? Já está ali pronto, né? E hoje... não tem surpresa mais, fica acordado já, o imóvel é entregue, né? A parte burocrática para você, por exemplo, uma casa para ser vendida, para ser negociada, digamos que ela não tenha nenhuma documentação, né? Vocês também tramitam nessa parte de arrumar a documentação dela para ela ficar pronta para um financiamento via Caixa, por exemplo? Sim, nós fazemos. Inclusive, até no processo de financiamento de terreno mais construção, tem essa parte que a gente faz o trâmite da documentação, né? A gente presta toda a consultoria para emissão de imposto de transmissão do bem, para registro do imóvel no cartório e tudo mais. E é basicamente o mesmo processo quando o imóvel está pronto e a pessoa ainda não tem a documentação, né? Só que vai ser um pouquinho mais complicado, porque na verdade ela deveria ter feito antes. Então vai ter algumas multas, algumas taxinhas a mais, mas a gente faz sim, a gente presta essa consultoria. Aí seria uma consultoria, e você até viabilizar a venda, né, da casa, no caso. É isso? É uma consultoria. Então, a bateria do Wesley acabou, mas estamos aqui assistindo. Maravilha! A minha sogrita que entrou. Aí, quer dizer, que tem outro. Porque a negociação foi melhor. A venda, olha só. Você acabou fazendo a venda porque a negociação foi melhor? Ou chegou o tempo dele também, né? O tempo do cliente, né? Existe isso. Por exemplo, uma equipe dentro de uma empresa, né? De empreendimentos imobiliários, como vocês, por exemplo, mas a sua negociação é a mesma do Jean, no caso. Você pode fazer algum benefício a mais pelo cliente? Ou é o acordo, o que é acordado para um é para todos? Como que funciona essa parte? Só respondendo a pergunta da Eliana aí, não foi uma negociação melhor, né? É que, na verdade, essa cliente que eu comentei, que ficou 2 anos falando com o Jean e depois ela fechou comigo, foi porque ela ficou 2 anos falando com o Jean, no momento não foi viável para ela, porque era um financiamento que ela estava fazendo, ela achou um pouco alto, ela resolveu esperar. E aí, depois desse tempo, ela viu uma publicação minha sobre um empreendimento que tinha sido lançado.
E geralmente Ah, os clientes não costumam ver a publicação e chamar o corretor que já estava atendendo. Eles costumam já chamar logo na publicação. E aí ela me chamou e por já sorte eu era só arrasta para cima, por arrasta pra sorte, cima né? e compra comigo. É, arrasta para cima e É. vambora. Clique em algum lugar da tela e faça sua compra agora. Sim. Mas Então, essa então, questão que você perguntou sobre a gente poder fazer uma negociação diferente, não, sim. tá? Na verdade, nem uma loja, nem a gente, por exemplo, aqui na Freedom, a gente trabalha apartamentos da MRV, né? E aí tem a loja própria da Ah, sim. MRV que fica em Salto, no centro também. O que acontece muito, 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 Hum. muito é que os clientes vêm Ah, até a nossa ah, loja e aí depois vêm até o ah. nosso escritório e aí depois eles vão lá. E aí chega lá, eles pensam que tem algum valor melhor, né? Que tem alguma condição melhor, mas na verdade isso não existe, gente. Os valores de apartamentos, de tudo, são todos tabelados, né? Então, mesmo Ah, dentro da imobiliária oi. e até fora, né? Se for o mesmo empreendimento, o valor é Aham, tabelado. Então, todos os descontos, todos sim. os bônus, todas as promoções se enquadram para todos os corretores, tanto da equipe própria quanto das imobiliárias agregadas. Hum. Isso foi muito importante você perguntar. Muito obrigada, porque isso acontece bastante. Ah, mas então, isso é bom para que as pessoas entendam. Oi, oi, seja bem-vindo, Jean. Eu quase entrei para o ramo de corretor. Então, é um ramo, você vê, olha, mulheres à frente, com certeza eu conheço bastante mulheres na corretagem, né? Bastante mesmo. E tem épocas, né? O que eu percebi também, tem épocas que fica escasso. Eu não sei se se é o momento mesmo, mas as pessoas, eu ouvi muita queixa assim, eu estou há 1 ano e meio sem vender. Isso acontece? Ou vocês não tiveram, graças a Deus, essa experiência? Olha, um ano e Acontece? meio, Ah, 1 ano e meio nunca tivemos, graças a Deus. ai, graças Mas a Deus. tem sim. Até quando a gente entra, né? Por exemplo, quando a gente começa no ramo, a gente está Sim, aprendendo muita coisa, absorvendo muita coisa. Então é muito difícil a sim. gente passar essa confiança para o cliente, né? Porque muitas vezes o cliente faz uma pergunta e aí você vira para o lado para perguntar para o amigo, né? Então daí o cliente já fica Ah, meio sim. assim, dá aquela duvidada, né? Então Ah, no começo é um pouco difícil mesmo, né? sim. Eu vendi bem rápido, então não tenho o que reclamar, mas já passei meses Uhum. sem vender, sim. Por isso é muito importante para o corretor ter organização, né? Porque a gente tem salário. E aí é uma coisa assim que pode ser que em um mês você vai receber 20 mil reais e depois você vai ficar 4 meses sem receber. Então, né, tem que saber dosar. Não dá para Isso. viver um mês uma vida de rico e nos outros 3 meses uma vida de pobre. Então, você gosta dessa dinâmica, então? Você achou interessante? Porque ela é uma dinâmica que ela não é assim uma linha reta, né? Ela é uma dinâmica bem que flutua bastante, né? É bem típico do mercado isso daí, me parece, né? Ou eu estou errada, estou enganada, é assim mesmo? Essa flutuação, sim, aí você tem que se organizar. Como você disse, É assim, repartir ó, bem no começo, pode até falar. você se organizar, né, até você conseguir ter uma consistência, vai acontecer, né? Tem esses Sim. altos e baixos. Um mês você vende, outro mês você não vende. Mas o que a gente sempre fala lá nas nossas reuniões, a gente faz reuniões toda segunda-feira, né, para alinhar os nossos objetivos da Sim. semana, para alinhar o que a gente vai fazer, as nossas ações, né? E aí a gente sempre frisa bastante isso, que a gente tem que estar sempre plantando, porque daqui a pouco, lá na frente, a gente vai estar sempre colhendo, né? Porque, por exemplo, se o cliente Sim. paga a entrada parcelado, o corretor muitas vezes também Sim. vai receber parcelado, né? Então, Ah, pelo menos, por sim. exemplo, você vende um apartamento lá e vai receber 5 parcelas de R$ 1.000. Vende um terreno e vai receber 5 parcelas de mil Sim. reais. Você sabe que durante 5 meses você vai ter aqueles R$ 1.000. Mas e se você vender 5 terrenos desse que paga R$ 1.000 por mês? Você vai ter durante os meses Ah, as parcelas de R$ 5.000.
Então, né, no começo é bastante cansativo, é bastante desgastante, né? Até a gente falou para os meninos na segunda mesmo, que é ruim você ficar indo para a rua, ainda mais nesse calor, né? Porque não sei se o pessoal pensa aí que o corretor só fica no escritório atrás do computador no ar-condicionado, mas não é bem assim, viu? A gente vai para a rua, a gente entrega panfleto, a gente vai no centro fazer cadastro, e é cansativo, suga muita energia, né? Mas a gente fala para os meninos, é uma coisa que você está construindo. Então, quando chegar lá na frente, por exemplo, quando você tiver há 2, 3 anos na profissão, que você já tiver realizado o sonho de muitas pessoas, muitas dessas pessoas vão estar te indicando clientes todo dia. Então, é muito cliente novo que chega de indicação, né? De amigos que conhecem o seu trabalho e indicam. Então, sempre vai estar vindo cliente novo, mas no começo tem que ralar. Olha só, hein? Então não é só no ar-condicionado no escritório. É panfletando, buscando, prospectando, porque é assim que a coisa funciona, me parece mesmo, né? Porque Sim. é aquilo de você. Vocês trabalham não só nos lançamentos, mas por exemplo, os imóveis soltos, né? Unidades que ficaram para negociação, aí não é feito dessa forma. Eu não entendo nada do ramo imobiliário, viu? Por isso que eu estou perguntando como se fosse uma pessoa que não entende, porque realmente não entende. Mas assim, é, é mais fácil vender unidades soltas, né? Tipo, que sobraram nos empreendimentos, ou aqueles, de repente apareceu nos edifícios, né? Algumas unidades à venda que sobraram, enfim. Ou você acha que parece que lançamento, assim, no imóvel de planta, é um volume maior, é mais gostoso de trabalhar como? Porque parece que o frenesi é diferente, né? Aquela coisa da coisa nova. É uma energia diferente mesmo, você Sim. acha? É bem diferente. Eu gosto bastante de trabalhar lançamento. Até porque no lançamento você garante os melhores valores, né? E isso não é papo de corretor, parece que eu tô num comercial, né? Falando que você garante os melhores valores. Mas não é bem isso. É porque realmente ele ele tá no valor base dele. Então, até para Sim. valorizar aquelas pessoas que compraram no lançamento, o empreendimento ele tem as suas valorizações, né? Então a pessoa compra aí, por exemplo, hoje a gente estava lá no escritório agora há pouco gravando um vídeo, um depoimento de um cliente que também é amigo do corretor que ele comprou, né? Foi a primeira venda do Matheus, foi para esse amigo dele que estava lá Ai, que gravando esse gostoso! depoimento. E ele falou, pô, eu paguei 180 mil no meu apartamento, faz 10 meses. Sim, Hoje tá sim. valendo 230 mil. Uau! Tabela. Então Nossa, já valorizou 50 mil e nem entregou a chave ainda. meu Deus! Ou seja, ele, Vale ele, muito ele fez mais um a venda grande do lançamento. negócio. E é que nem você falou, é uma energia nova, é uma coisa nova. Então eu gosto bastante de novidade. Né? E aí as construtoras facilitam, parcela a entrada em mais de 30 vezes, dá Ah, desconto, dá não sei o quê, paga as 3 primeiras parcelas, dá barril de chopp, dá churrasco, dá lanche. É uma delícia. sim, TV tela plana, eu já vi até, deu planejado todo o apartamento, eu vi acontecer também. É muito gostoso, eu acho, né? Sim, Deve ser uma dinâmica muito legal. boa. Uma dinâmica muito boa. E é gostoso você ver também. E na hora de entregar a chave, são vocês que entregam? Conta como que é. A gente entrega, sim, né? Geralmente Aham. tem algumas construtoras que fazem um evento bem legal para entrega das chaves, né? A gente teve o exemplo de Hum. entregou recentemente, que foi o empreendimento Pedra do Sol, da construtora Rio Branco, que é uma construtora de salto, né? E Olha aí que eles legal. estendem um tapete vermelho enorme na porta de Ai, que delícia. fazem um evento, entregam uma caixinha para o cliente com um pendrive, com o manual do apartamento dele. Então, assim, eles fazem uma coisa muito diferenciada, é bem legal. Agora, uma coisa que a gente mesmo faz, né, é na entrega Sim. das chaves do terreno mais construção. A gente comprou nosso Ah, próprio tapete vermelho e aí ai, não acredito. a gente Que estende na entrada da delícia. casa e junto com a entrega das chaves, geralmente a gente faz já o nosso projeto Reflorestar.
que é esse projeto? A cada casa que a gente vende, a gente planta uma árvore na frente da casa. Se o Ai, cliente não aceitar, né? acredito. E aí, quem faz o Sério? plantio dessa árvore é o próprio cliente. Aí a gente pega aquele. Ai, Sabe aqueles tubinhos que geralmente dá em festa de criança, com MM dentro? sim, A sim, gente pega um sim, tubinho daquele, o cliente ele pega um sim. papel, escreve ali todas as intenções dele para aquele lar, né? Aí os filhos Ai, escrevem, o marido, a mulher, nós escrevemos também, todo mundo escreve, a gente enrola, que coloca ali legal. dentro e planta junto à raiz dessa árvore que a gente está plantando ali. E aí os clientes Meu participam também Deus, do plantio, é um momento muito legal, bem, bem legal mesmo que a gente faz. que ideia sensacional. Quem teve essa ideia, gente? De onde vocês Então, trouxeram essa ideia? a gente, o que que a gente pensou? Essa ideia veio de uma Ah, música que eu estava escutando. Eu não lembro muito bem o nome da sério? música, mas falava Ah, sobre a questão do homem só querer cada vez mais bens, né? E mais, e mais, e mais, e mais, e não pensar na natureza. E aí eu sim. pensei, pô, isso que a gente faz, de uma forma ou outra, acaba prejudicando a natureza, né? Porque onde tem uma casa, onde tem um prédio, era para ter água, né? E aí Ah, na verdade, a nossa meta, aonde a gente quer chegar um dia, é reflorestar na Amazônia ou em qualquer outro lugar que permita a gente fazer esse reflorestamento, todos os metros quadrados de imóveis que a gente vender. Então, por exemplo, totalizando ah, todos os metros quadrados de legal. apartamento, casa, terreno, tudo, a gente vendeu 10 milhões de metros quadrados esse ano. Vamos chutar alto. E aí, a Ai, gente ai, que maravilha. Amém. reflorestar toda essa área na Amazônia. Mas ainda não é possível. Então, a gente planta uma árvore lá Ah, na frente da casa até o dia que a gente possa fazer isso. viu, que ideia sensacional. E você sabe o que eu acho? Eu fiquei encantada, viu? Parabéns. Nossa, é, porque assim, eu acho que isso também está sendo possível, essa ideia de vocês, é possível porque como o cliente está, precisamos, né, amiga? Olha, a gente está dizendo, precisamos disso. É, essas ideias são maravilhosas. Veja, é na cabeça dos jovens que está esse potencial, gente. E assim, a gente da meia idade, né, eu costumo porque é muita coisa boa nascendo neles. Vocês tiveram uma ideia incrível. O que eu ia falar é o seguinte, que essa possibilidade ela é forte, né, de você fazer todo esse ritual, por causa de vocês terem a empresa que fez a intermediação, porque se fosse a construtora, ela também poderia fazer, não poderia? Ela Poderia poderia fazer? fazer. Uhum. Mas me parece que, no caso, vocês, por terem uma coisa assim mais humana, eu acho, né? Vocês são mais próximos dos clientes e vendo as necessidades mesmo deles, acho que assim, vocês acabam formando um laço. Porque eu vi acontecer isso com meus filhos, quando eles adquiriram os apartamentos deles, de estreitar um laço tão grande com o corretor que no dia da entrega da chave foi aquela festa, aconteceu tudo isso. Né? Então eu percebo que há sim esse estreitamento, ele dá uma humanizada nessa coisa que é tão. Não precisa ser só números também, né? É um fazendo parte da vida do outro, praticamente, É. não é? Uhum. Sim. Sim, A gente pensou em fazer tudo isso, né? E a gente pensa cada vez mais em se diferenciar, porque que nem você falou, a construtora poderia sim, fazer? Poderia. Mas, sim, por exemplo, vou te dar um exemplo, né? A gente está ali fazendo a sim, intermediação, nós somos apenas os corretores, sim, né? Então, se for seguir a sim. risca, qual que é o nosso papel, a gente não precisaria estar presente em todos os momentos, não precisaria estar fazendo essas experiências a todos os Ah, momentos, né? Mas quando a gente pensa, por exemplo, se hum, alguma coisa der errado na casa do cliente, se der uma infiltração, se der alguma coisa, se der um problema, se não entregar o que prometeu, de quem que eles vão lembrar? Da Freedom. Por mais que seja uma sim, construtora, né, que não tem nada a ver com a imobiliária, eles vão lembrar da gente, porque foi o sim, primeiro contato que eles tiveram, foi a pessoa que acreditou no sonho deles, foi a sim, pessoa que deu maior apoio para que eles conquistassem, né? Então eles vão lembrar da gente. Né? Até, por exemplo, a gente
A gente orienta o cliente. Ah, se você precisar de algum boleto, alguma coisa, pode entrar em contato com a construtora. Mas eles vêm falar com a gente, né? Porque eles sabem que a gente é mais legal. Sim, o acesso parece ser mais fácil, né? Mas também com um sorriso desses, ai, se fosse, até eu iria, gente. Ter recebido o sorriso do Jean, o sorriso da Ju, o sorriso do Matheus, o sorriso dos meninos, do Wesley. Então, se eu conheço, gente, muito legal. Muito legal. Ó. Você é craque nisso, você faz isso no seu lugarzinho, mas ela com esse incentivo está fazendo um bem geral. Então. Ah, eu faço. Acho que ela deve estar falando de mim. Pois é. Eu acho que isso de você tornar a coisa mais humana, né? E esse ato de plantar uma árvore com a pessoa já está cumprindo uma daquelas coisas, né? Fazer um filho, plantar a árvore, escrever o livro, você já está ajudando o cliente a garantir uma dessas partes muito legais, o homem realizado. Que legal. Ai, Sim. meu amor, obrigada, Edith. Então, eu acho que toda a diferença, acho que por isso até que hoje a gente vê as pessoas valorizando muito os imóveis, as casas, né? Por essa facilidade de você poder realmente fazer isso, né? No apartamento, hoje eu vejo as hortas comunitárias, o que eu acho bem bacana também, né? As hortas, uma coisa que aproxima também. Mas pouquíssima gente até tira partido. Talvez agora eles estejam valorizando mais, né? Um tempero fresquinho e tal. Em casa a gente pode fazer tudo isso, né? Se É você verdade. fosse, não é? Se você fosse dar uma mensagem, assim, digamos, até um conselho, digamos que fosse um jovem, né, que tivesse um terreno, vamos colocar uma situação hipotética, mas que deve acontecer muito, né? Um jovem com um terreno próprio, né? E um sonho de ter a casa própria. O apartamento me parece mais fácil, né, de adquirir, assim, agora na planta, né, no caso. A gente encontra, parece uma facilidade, uma flexibilidade maior, né? Mas ainda, apesar do preço do material de construção, né, junto à caixa, como seria para fazer viabilizar a construção, no caso? Se ele já tem o lote, né? Porque vocês fazem aquilo lote e construção. Dá para fazer só a construção também? Sim. Se a pessoa já tem o terreno, independente do Sim. terreno estar quitado ou se ainda tiver dívida, né, fazer, né? Sim. Então, a Caixa, ela faz esse financiamento da quitação do lote mais a construção, ou então só Ah, da sim, construção, né? É bem legal quando a sim. pessoa já tem o lote, porque muitas vezes está com um saldo pequeno para quitar, ou então já está até quitado, né? E aí esse valor total do Sim. financiamento que ela tem, ele não vai ser usado para quitar o terreno e para construir. Ele vai ser usado só para construir. E muitas vezes só com Sim. financiamento, só com fundo de garantia, ele já consegue fazer uma casa de 50 metros, né? Então já é uma Ah, medida boa para uma pessoa que está começando a vida, né? com E certeza. não que seja só de 50 metros, mas só um exemplo, né? E dá para fazer esse Sim. financiamento. Então é muito legal, é bem facilitado mesmo. E esse tipo de financiamento tem atraído muita gente. Então é bem legal mesmo. E está muito burocrático para conseguir, digamos que a pessoa. Que a Caixa ainda está com aquela. Vou falar da Caixa aqui um monte, gente. Bom, sei. Ninguém está escutando, é só a gente. Mas, assim, a Caixa está facilitando, por exemplo, sempre foi muito difícil, né? Aquilo da comprovação da renda, a pessoa de repente, um autônomo. Tem muita gente, né, na economia liberal, eu acho que chama economia liberal hoje, né, que é autônomo, presta serviços e tal. E como que ele consegue realizar o financiamento junto à Caixa, nesse caso? O profissional autônomo, o que ele pode fazer? Né? O principal é a declaração de imposto de renda. Né? O que a Ah, maioria dos sim. autônomos usam é a declaração de imposto de renda. Só que a gente fica meio preso ao período de declaração. Né? Então, por exemplo, se hoje Ah,
sim. chegar um cliente para mim e falar, eu sou autônomo, eu não declarei imposto de renda esse ano. Ele vai ter que esperar, infelizmente, até março do ano que vem Ah, para poder declarar e fazer. Mas aí a gente faz esse planejamento para que em março ele já declare e já consiga esse financiamento, né? Agora, se ele for ah, um profissional da categoria microempreendedor, né, que é o ME, ele sim. pode pedir para o contador dele emitir um prolabore, que é igualzinho um olerite, né? E aí Ah, o sim. contador faz esse prolabore e pode ser aceito para fazer o financiamento, sim. A única coisa que a Caixa não aceita é movimento de conta corrente, que há um tempo atrás aceitava, mas hoje não está Ah, aceitando mais. Só a movimentação. entendi. Porque é um giro, né? Aquilo ali está caracterizando um movimento, né? Mas não necessariamente pode embasar, então, o financiamento. É, é. Aí no caso, o Prolabore eu achei muito interessante ele ter preparado, né? A declaração do imposto de renda também. Eu achei bem bacana. Agora, tem uma pergunta que é o seguinte, me perguntaram também há tempo desses, é uma coisa que uma dúvida que nós tínhamos, né? Quando eu faço, por exemplo, uma compra de um imóvel aqui, por exemplo, em Cabreúva, né? Ainda aquela política de que eu não posso comprar outro imóvel, também pela Caixa, que seja, na minha cidade, que eu faço, naquela que eu faço limite. Por exemplo, a minha esquerda está, acho que é Itupeva, né? À direita eu tenho Salto, tudo. Eu não posso comprar outra casa financiada, já que tem aquela, digamos, né? E agora eu quero comprar outra financiada que seja como é que é a questão, né, dos limites de terra mesmo? Aonde inclusive eu poderia comprar outra Se a através sua da Freedom? Se a sua casa tiver quitada, igual você comentou, você Sim. consegue sim comprar outra financiada, só que você não vai entrar com os recursos do programa Casa Verde e Amarela, né? Ele só pode ser usado uma Sim, vez, que é um benefício do governo. Mas você pode sim. financiar por outra linha de crédito, né, que é o SBPE, que é uma outra linha. A taxa de Ah, juros é um pouquinho maior, mas não muda muito, tá? Mas só que para sim. conseguir nesse tipo de financiamento, aí precisa ter uma renda um pouco maior do que para conseguir na amarela. Ah, Mas dá para fazer sim o hum. financiamento, mesmo você já tendo um imóvel. Entendi. E tem aquilo também, a idade das pessoas, quanto mais jovens, né, por mais anos você pode financiar, né? Tem isso também. Se você já tem uma certa idade, uma meia idade, aí você só pode 10 anos, 5 anos, meu Deus, por causa da. Não é assim que Imagina, você funciona? consegue aí mais uns 30, 40 anos de financiamento tranquilo, Janete. Será? Oh, meu Deus. Você sabe que. Tem essa questão da idade, sim, né? Uma pessoa Sim, a partir dos 60 anos, já começa a diminuir a capacidade dela de financiamento, né? Por conta sim, até da previsão, né? De vida. E aí sim, começa a diminuir, vai diminuindo para 20, 15. sim, Muitas vezes também não dá financiamento, dependendo da idade e da renda, né? Então é sempre interessante fazer uma sim, simulação para poder ter certeza mesmo. sim. Para os jovens é mais fácil, então, no caso, né? Existe um. Porque, assim, o fato de ser, por exemplo, um jovem de 25 anos e ele desejar fazer um financiamento, para ele pode fazer em até quantos anos para fazer um valor de parcela bem baixo, assim, por exemplo. Tem isso? Tem essa flexibilidade? Dá para fazer? Sim, pelo programa Casa Verde e Amarela, ele consegue financiamento em até 360 meses, que são 30 anos. Hum, E hum, pela outra linha de financiamento, consegue em até 420 meses, que dá 35 anos. hum. E digamos que é o apartamento na planta. Eu vou chutar também assim, né? Quanto que está hoje desse apartamento na planta? Quanto que estaria hoje? Estaria a parcela? Você tem ideia?
Então, a parcela do financiamento, ela sempre vai andar junto com a renda do cliente, né? Então, por exemplo, Ah, é? isso, a parcela, ela nunca vai Hum. ultrapassar 30% da sua renda. E até, Ah, por sei. exemplo, o cliente vem tentar, né? Ah, é no máximo 30% da minha renda. Mas se você Sim. já tiver algum empréstimo, algum financiamento de carro, tudo Ah, isso sei. entra nos seus 30%, né? Então, lembrar que você está Hum. limitado aos 30%. Então, se você tem uma capacidade aí, se os 30% da sua renda dá R$ 1.000, você tem um empréstimo de R$ 200, você está limitado a uma parcela de 800. Então, seu financiamento ele vai acabar sendo um Sim. pouco menor, porque a sua capacidade de financiar é um pouco menor, né? Então, a renda ela sempre vai ser no máximo 30% da renda. E aí, todo o meu carnê de Casas Bahia, deixa eu ver quem mais. Todos esses vão entrar como sendo. Eles vão comer parte dos meus 30%. Vai entrar nessa conta? Não, é assim, vai depender muito da análise, né? Mas carnê geralmente Sim, não influencia muito, né? O que sim. influencia é se a pessoa tiver dívidas muito altas de cartão de crédito, né? Que, por exemplo, Ah, você tem uma sim. renda de Ai, 2.000, gente, sim. mas você paga 4.000 de fatura. Aí a Caixa não vai liberar crédito Ah, para você, né? Tem que dar uma é. organizada na vida financeira. É, com certeza. E agora sim, o fato de você ser tão jovem e de você ser mulher, né, agora falando aquele assunto, aquele lado assim, né? Eu já percebi que essa parte aí super humana e eu gostei demais dessa pegada de plantar a árvore. Me deu até vontade de comprar um terreno com você só para eu ter o prazer de plantar uma árvore Pode vir, que eu tenho com um um monte de terreno negocinho para você na comprar. parte, Arrasta um para tubinho cima. na raiz. Ai, gente, já arrasta para cima. Porque eu achei maravilhosa essa ideia de você, essa sua ideia, fantástica, fantástica. Tá muito ligada, tem muito sentimento envolvido aí, né? Que bacana, tem muito sentimento. A gente percebe que vocês valorizam muito isso, e eu achei muito legal. E, e aí vem essa pergunta, né? Você jovem, uma mulher, é, eu não sei, você está casada? Gente, não adianta responder, não adianta Não, parecer eu namoro só. pretendente, olha só. Então, mas assim, né? É muito jovem, muito jovem. Pretendentes não se estimulados. Ela tem namorado, gente. A gente fazer uma análise do que seria, né? Uma pessoa com um potencial muito grande, né? Uma vida pela frente, né? E eu perguntei até para o Jean, né? Eu falei, você pretende ser a futura Camargo Correia? Acho que ele nem sabe do que eu estava falando. Ele provavelmente sabe. Mas assim, é uma grande construtora, é uma construtora, né, no caso. Mas você pode passar, você imagina, né, você futuramente, por exemplo, a Freedom, ela pode passar de hoje, ela está trabalhando com planejamento imobiliário, né? Mas ela pode mudar de Uhum. configuração e para qual configuração ela pode mudar? Digamos que ela quer dar um upgrade na sua atuação no mercado. O que ela pode fazer de maior, assim? Ela pode. Qual é o seu maior sonho? Vamos colocar desse jeito. Uhum. É, eu participei de um treinamento esses dias atrás, acho que foi há uns 2 meses atrás, e o treinador ele falava: a sua missão como empreendedor é fincar a bandeira da sua empresa no topo do Everest do seu mercado. Ah, Então, uau. assim, o que ele quis dizer com isso? Que quando as pessoas pensarem em imobiliária, eles vão pensar na Freedom. Que as outras imobiliárias vão se espelhar Nossa. na Freedom. Né? Então, pô, imobiliária, Ah, eu conheço. Essa é a nossa missão, primeiramente, fincar a nossa bandeira no topo do Everest do nosso mercado. sim. Mas eu acredito também bastante que toda empresa no futuro ela pode se tornar uma empresa de treinamento, né? Uma empresa de educação. Então, eu vejo também por Sim. esse lado, que talvez a gente pode se tornar uma empresa onde
novos corretores vão nascer, né? Onde os corretores vão vir para se especializar na profissão, para poder realmente gerar uma experiência para o cliente, muito além do que vender só um imóvel. Ah, sim. Que incrível, hein? Isso aqui a Eliana Sim. está falando que no interior. Tá acabando minha bateria. Ai, eu fico na bateria. Hoje nem tá por causa do meu pedestalzinho aqui. Ai. Esse melhor então, vai ser bom. Você disse que você quer atuar na área da educação dentro do ramo imobiliário, é isso que eu entendi? Foi isso que eu entendi? Eu falei que pode ser, né, uma possibilidade, mas né, não temos nada Hum, planejado ainda por enquanto. mas seria um passo para você ter uma solidificação, porque imagina as equipes treinadas e treinadas quase que uma franquia, todos pensando igual a Ju hoje na Freedom. Então, Isso, é isso. A gente até sensacional. ficou já, né, que é que nem você falou, esse negócio de por que que a construtora não faz isso, né, que vocês fazem? E a gente já brincou uma vez, a gente falou, vamos chegar nas construtoras, vamos falar, viu? A gente sabe como tornar a experiência do cliente mais gostosa. Deixa seus clientes tudo com a gente, manda aqui pra gente que a gente faz as vendas para vocês. Porque venda é a especialidade de vocês. E, de repente, a MRV, por exemplo, ela é ótima em construir, ok. Mas deixa que as outras pessoas vendam. Quem tem quem está com a vontade mesmo, né? Porque eu acho essa parte de aquisição de imóvel vai parte da gente. É muita energia nessa hora, né? O desgaste para você, porque sonhar, gente, desgasta energia, tempo, né? Realizar também, né? E aí eu percebo assim que é muito prazeroso. Então, eu acho que você tem que estar pronto para fazer, como você disse, né? Não precisa ter o dom, é uma coisa que pode ser trabalhada, mas tem que ter muita boa vontade, né? É duro demais a gente lidar com uma pessoa com má vontade. É terrível isso, né? E Uhum. você pegar uma pessoa que está vendendo alguma coisa assim, ou eu vendo, sabe? Ou eu estou em apuros. A gente tá ciente, né, que tem muito pai de família, lógico, né? Nesse ramo, e aí é difícil quando você fica 1 mês, 2 meses sem vender, tudo. E, mas eu acho que é uma atividade que tem muito de sentimento, eu percebo isso nela, né? E eu achei muito bacana encontrar uma criança com tanta responsabilidade, nossa, e fazendo e fechando altos negócios, né? Eu fiquei muito feliz por você, estou muito feliz por você, viu? Parabéns, Obrigada. né? Muito E obrigada. complementa, complementa para a gente, né, falando, como eu perguntei ontem para o Jean, qual que é a sensação, né? E deixa eu só olhar o que a Eliana escreveu aqui, que é muito mais fácil. Aqui tem muita burocracia, no interior é mais fácil, minha sobrinha é corretora em Bauru. Então, essa parte, você tem conhecimento se essa parte de burocracias para aquisição muda de lugar para lugar mesmo? Então, o que eu sei que muda é o teto do valor pelo programa Casa Verde e Amarela, né? E que inclusive nós Ah, temos sim. sofrido bastante para fazer financiamento aqui em Salto, porque aqui o Ah, teto é sim. 180 mil. Como que você vai construir uma Ah, casa com 180 mil no valor que os materiais de construção estão hoje? Então, assim, até saiu uma entendi. notícia aí falando que ia aumentar o teto de todas as cidades, que ia aumentar pelo menos 10%, Ah, né, o teto do valor dos imóveis, já ia ajudar bastante. Então, eu não sei se é sim. nessa questão, né, se na Baixada é mais Provavelmente baixo o sim. valor do teto, né, mas se for por Sim. isso, né, essa questão burocrática, infelizmente, faz a gente sofrer bastante também, que a gente tem que
se apertar para caber nesses 180 mil. Né? Agora, em Nossa, questões de aprovação, eu não sei dizer se é mais fácil aqui do que lá. Isso eu não desconheço. entendi. A gente é muito sujeito às leis municipais também. Eu não sei quais são as influências, mas eu percebo que há, sim, uma grande. Flutua, né? As realidades de um lugar para o outro muda em função de muito isso também, né? Programa diretor, aquelas coisas de. Eu não sei se isso influencia no imóvel em si, né? No financiamento, acho que não tem nada a ver com financiamento, né? Eu acho que essa parte não seria mais na questão da realização da planta, da obra em si. Eu acho que mexe com isso, né? O plano diretor, aquilo de pode encostar o lado da casa, não pode encostar o outro. São É, aquelas a gente partes. tem que se atentar É, assim, a essas regrinhas municipais, né? Sempre quando a gente vai fazer a planta, ou até, por exemplo, na nossa primeira obra que a gente pegou em outra cidade que não era Salto. A gente tem que ir aprendendo de novo, sim. porque são outras normas, né? Mas isso Ah, não dificulta tanto, né? Só a gente seguir e dá tudo certo, né? Até porque não são coisas muito absurdas que pedem, né? sim, Mas essa questão não influencia muito no financiamento em si. sim. Legal. Bom, tem muito mais coisa que a gente poderia falar, com certeza. Tem muito mais coisa que a gente poderia perguntar. Mas o tempo, né, já foi. Nós estamos com 1h20 de conversa, complicamos de financiamento, amigos meus correm para fechar em outros bancos. Pois é aquilo, né? Se há a opção, a pessoa vai buscando, né, gente? Vai buscando a alternativa até conseguir, porque quando a pessoa está determinada, parece que a determinação dela faz com que ela encontre oportunidade boa para ela no lugar certo, na hora certa. Eu acho que É, acontece assim, eu acredito muito nisso, né? também acredito. Então, Uhum. e eu vou pedir para você fazer para a gente essa consideração, né? Como é que você se sente isso de uma muito jovem, uma mulher solteira, já à frente de uma empresa, né? Qual seria a sua mensagem, até para inspirar outras pessoas que estão aí batalhando, pode ser em alguma outra carreira também, encontrando dificuldades, de repente até pessoas que também são assim comissionadas, né? E elas, quem trabalha comissionado sabe que não é fácil, né? A comissão ela vem de acordo com a sua movimentação de venda, né? Então, qual é a mensagem que você deixa como uma empreendedora, sócia proprietária de uma empresa que está em franca expansão? Olha só, arrasta para cima e deixa sua mensagem. Ai, mas gente, eu não tô, eu tô falando, é o que eu sinto. O que você diria? Vou até anotar, fala pra gente uma coisa bem bacana. Eu, eu gosto dessa questão de eu ser mulher, né, e estar à frente de uma empresa, me sinto muito honrada, porque além de estar na frente, eu sou a única mulher ali, né? Então, somos em 5 pessoas e eu sou a única mulher. Então, eles têm que Uau! saber lidar comigo, né? Tem que saber lidar com os meus momentos, os meus períodos, né? E eu Sim, sinto que eu sou muito respeitada, né? E sou muito sim, ouvida lá dentro, né? Isso é muito bom, sim, porque muitas vezes, né, a gente encontra por aí homens ou até mulheres que pensam que sim, a mulher não pode ter voz, né? Que a mulher pode falar e ter uma ideia sim, boa, né? E ter alguma coisa que pode ser considerada. E, gente, as mulheres dão as sim. melhores ideias do mundo. Mas assim, Concordo plenamente. mas eles me ouvem bastante, eu Sim, me sinto muito valorizada. E assim, a mensagem que eu quero deixar para todas as pessoas, não somente para as mulheres, né, mas para todas as pessoas é que assim, é, não tem outro caminho. Se você se dedica no que você faz, se você coloca amor naquilo que você faz, né? Se você faz com alegria, com vigor, com garra, se você não para de persistir aquilo que você quer, não existe outro caminho. Não existe, né? Se você sonhar
e fizer, você vai realizar. Eu sempre falo, é uma palavra que eu falo, uma frase que eu falo muito, 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 é peça e será atendido. E foi um livro que eu li Ah, e que faz todo sentido para mim, que tudo que a gente pede, a gente é atendido. Nem vivendo reclamando, né? Reclamando de tudo que acontece. Se acontece alguma coisa na sua vida, você sim, reclama. Aí chega uma pessoa, você reclama. sim, Aí você tem um amigo, depois quando ele vai embora, você sim. fala mal dele. Tudo você reclama. O que que você vai atrair? O que que você tá pedindo? É o que você tá pedindo, isso que você tá falando, né? Você pode não estar falando, eu quero isso, mas você tá externalizando essa energia. Então é isso que você vai atrair. Então, a minha mensagem é que tem que acreditar muito no sonho de vocês. Você tem que ser a primeira pessoa a acreditar em você, né? A primeira pessoa. Não adianta você querer que outra pessoa acredite primeiro, né? E eu até duvidava muito disso, né? De que, você tem que acreditar e que não sei o que. Parece muito mensagem motivacional, né? Mas Parece. eu A leio gente sabe que não bastante, é. né? E eu li um livro há um ano e pouco atrás, um ano e um mês, não sei. E esse livro chama Ela Sonha, Ela Faz. É de uma Ah, empreendedora, ela se chama Patrícia Brasil. Eu sou muito fã dela, né? E chama Ela Sonha, Ela ah, Faz. E no final do livro, ela pediu para eu escrever uma carta para Juliane do próximo ano, né? Eu escrevi em ah, 2020 e era para Juliane aham, 2021 ler. E foi que esses tempos atrás, eu legal. abri essa carta, né? O meu celular despertou a agenda e falou: abri a carta do Ela Ah, Sonha, Ela Faz. Aí eu peguei lá e ai, eu meu Deus. comecei a ler aquela carta, eu me arrepiava, porque assim, eu falava assim: lembra quando você recortou e colou atrás da porta do seu quarto as fotos dos móveis Aham. do seu apartamento que você queria, da sua cama, do sofá, da mesa de Nossa, jantar? Para agora e olha ao seu redor. Na hora que eu olhei, eu tava no ai, meu apartamento já. Deus. E na época que eu escrevi a carta, eu ainda morava com meus pais. E eu recortava, colava tudo lá na porta, fazia as afirmações positivas e tal. E fazendo, né? E aí, quando eu li aquilo na carta, né, eu falando que tudo aquilo já ia estar realizado, que era para o meu redor, e quando eu olhei, tava tudo aqui, nossa, isso para mim foi Ai, a confirmação que realmente não tem outro caminho, a não ser dar certo. meu Deus, que emoção. E uma ideia muito boa. Olha só a ideia que você está dando para gente. Sensacional. Adorei. Não E podia aí, ser nessa hora, diferente. eu E é fiz a a Miss minha Gratidão. carta para Juliana 22. Ai, Agora eu que vou fazer legal. todo ano. Nossa, você é uma ideia ótima, sensacional. Tem aquilo dos pedidos no começo do ano, né? São os agradecimentos que a gente quer fazer no final do ano, está muito parecido. E a gente percebe que parece mesmo que o fundamento de tudo, depois acreditando que o que você deseja é possível de ser realizado, sim, porque você tem a vontade, a determinação e a crença, né, em si mesma, em Deus acima de tudo. Nossa, e a gente atrai para a gente saúde nessa hora, né, para poder realizar tudo. Você atrai disposição, porque tudo depende disso também, né? Quanto mais você tiver acanhado, tímido, né, até mesmo impedir e formalizar o seu sonho, vai ficar difícil de saber, né, o que fazer, né? O próprio universo, para conspirar a seu favor, não vai saber como te ajudar. Você não Não vai como é é? que eu vou dar, nem sei o que você quer, né? Tem que saber. É, exatamente. Sim. Ai, eu achei incrível, viu? É, essa parte de você ter encontrado com o seu eu de ontem, né? Esse momento é mágico, né? E eu percebo que você faz uma coisa que você gosta muito de fazer. Então não tem outro caminho a não ser acertar mesmo. Já deu certo, né? Que Já, bom. já Uma deu certo, hein? empresária. Já deu. Quantas pessoas, através de vocês, né, já tiveram a satisfação de entrar dentro da sua casa própria e quantas mais virão, né? Quantas mais virão? E quantos outros projetos também virão, eu tenho certeza. A gente vai voltar um dia ainda aqui para conversar e você vai falar,
lembro daquilo que era um projeto lá atrás. Olha, hoje já está aqui, já estamos Com realizando. certeza, não tenho dúvida que isso vai acontecer. Eu também, eu tenho certeza. Adorei conversar com você, gente. É tão bom falar com Bem, pessoas gostei. proativas. E eu gostaria, assim, de ficar muito mais tempo. Mas o que é bacana de tudo é que a nossa conversa, com certeza, vai gerar outra conversa, que a gente vai ao longo, não só pode ser amanhã, sabe aquela reflexão interna, gente, eu nunca tinha pensado por esse lado, ou de repente alguma frase que você falou aqui agora que você nunca tinha falado. Sempre acontece isso numa hora de conversa. Comigo já aconteceu bastante. E eu sempre saio com um sentimento muito bom de toda conversa que eu tenho, de toda entrevista que eu tenho, que eu recebo. Viu? E fiquei muito feliz hoje de novo. Viu? Muito obrigada mesmo. E o Obrigada a você pessoal. por ter me convidado, eu gostei muito. E isso que você falou é muito verdade, né? Porque assim, você tá praticamente todo dia entrevistando uma pessoa diferente, de uma área diferente, né? E você tá todo dia aprendendo, né? Então, se você Ai, tem essa humildade para poder receber e aprender, né? Você acaba evoluindo muito, muito, muito. Você tá proporcionando uma coisa para as pessoas, mas você também está se beneficiando disso, né? Então, muito obrigada mesmo pelo convite, pela sua generosidade de estar fazendo isso, esse trabalho incrível. imagina, E parabéns, eu amei imagina. conversar com você. Agora é a hora da rasgação de seda, gente. Dá licença, a gente pode. Eu que agradeço, viu, minha querida? A gente merece, a gente fez por onde, né, ô, Ju? A gente pode falar assim. E a Sim. gente, assim, a gente se conhece há pouco tempo, mas a gente já tem algumas afinidades que as pessoas não precisam saber, né? As coisas de signo, coisa e tal, deixa pra lá. Mas houve uma afinidade muito grande e eu senti, assim, muita alegria, né, de conhecer mesmo a equipe de vocês. Você está fazendo um excelente trabalho à frente deles, né? Todos os meninos motivados, se eles estiverem aí ainda, Thaís, o Matheus, o Wesley, enfim, né? Tá de parabéns. Essa empresa só tem que ser um sucesso mesmo, gente. Tudo de bom. Obrigada de novo, tá? É, De nada, obrigada a você. boa a todos que estiveram conosco, a todos que interagiram. Obrigada, Eliana, por interagir bastante. Todo mundo que ficou conosco, eu Obrigada, quero gente. agradecer. E muita gente vai ver depois com a gente pode, inclusive, depois fazer o comentário na própria live. A gente vai pôr o arroba da Freedom também para vocês seguirem. E estar por dentro dos lançamentos, porque a gente gosta de lançamentos também, né? Mais ainda, né, Ju? Tá Sim, até certo. para vocês acompanharem o nosso dia a dia, né? A gente sempre posta tudo de forma bem Sim. descontraída, né? Então a gente gosta de Eu mostrar o dia a dia, o que acontece ali na equipe e tal, né? Até os aprendizados que a gente tem com cada cliente. Então é legal. Por mais que você já tenha um imóvel, segue a gente só para você ver se você sim, gosta. Depois, se não gostar, pode parar de seguir. sim. Mas é gostoso ver a dinâmica, né? De uma turminha que está trabalhando. Eu me diverti com o último vídeo de vocês, achei uma graça. É sempre muito bom. Então, boa noite. Boa noite, Liana. Boa noite, Ju. Um beijo. Hoje mereci o Boa coraçãozinho. noite. Ô, Eliana, faz um Vamos fazer printzzinho o pra gente. coração. Uhul, olha lá, faz o coraçãozinho. Aí, porque eu acho que, além de tudo, você é a minha gratidão, como os meninos disseram, né? E um sorriso muito lindo, e faz tudo com muito Obrigada. amor, por isso o coraçãozinho é merecido. Obrigada, minha querida, viu? Bom descanso, Deus te abençoe, Obrigada, prospere seus né? negócios, tá? Isso. E Amém. até uma próxima, se Deus quiser, a gente vai se encontrar, tá bom? Um beijo, viu? Fica com Obrigada. Deus. Gratidão. Gratidão, beijo. Beijo. Beijo, amigas. Beijo.